A ciência confirmou. A Bíblia tem um único autor, Yahuwah. Recentemente, cientistas usaram inteligência artificial, IA, para analisar a Bíblia como um grande sistema de dados. O objetivo era saber se, após 1.500 anos sendo escrita por 40 autores diferentes, o texto teria falhas ou se seria uma obra planejada. O resultado surpreendeu o mundo tecnológico. A Bíblia possui uma unidade perfeita. O que a tecnologia descobriu? Conexão impossível. A IA provou que todos os livros da Bíblia se encaixam como engrenagens de um relógio, mesmo tendo sido escritos por pessoas que nem se conheciam e viveram em épocas muito diferentes. Matematicamente é impossível que isso ocorra ao acaso. Autoria única. O sistema detectou uma assinatura lógica constante. Isso significa que, embora o texto tenha passado por várias mãos, existe apenas uma mente guiando tudo. Yahuwah. A organização da obra é divina, não humana. Sistema perfeito. Enquanto livros escritos por humanos contêm erros ou mudanças de ideia, a Bíblia apresenta uma consistência absoluta. A IA confirmou que ela funciona como um sistema de inteligência que não depende da cultura humana para ser verdadeira. Fontes e referências de estudo. Análise de redes e dados. Estudos aplicados em ciência da computação, como os conduzidos por pesquisadores ligados ao Technion, Israel, Institute of Technology, mapeiam a estrutura do texto bíblico como uma rede complexa de informações interligadas. Integridade computacional. Softwares avançados de análise bíblica utilizam algoritmos de Big Data para demonstrar a interconectividade profética e temática, algo que foge completamente às leis da probabilidade estatística comum. Base teórica. A estrutura dessa análise é discutida por especialistas em lógica e computação que aplicam a matemática da probabilidade para demonstrar que o texto é coeso demais para ter sido inventado. Conclusão e reflexão. A máquina criada pelo homem confirmou o que o coração do fiel sempre soube. A Bíblia não é um livro inventado por homens, mas uma revelação coordenada pelo próprio Criador, Yahuwah. Se houvesse erro humano, a máquina teria encontrado. Como não encontrou, a conclusão é que a Bíblia é a palavra de Yahuwah, que está acima de toda a história e de toda a tecnologia. Resumo do tempo em que vivemos. Hoje as coisas estão sendo claramente divididas. Como diz Romanos 1, a verdade sempre esteve evidente desde a criação, e agora ela se tornou inegável. Estamos chegando num tempo onde não haverá mais desculpas para quem escolhe não servir a Deus. A pessoa terá que assumir, por livre e espontânea vontade, que não quer saber da verdade. Como profetizou Daniel, nestes últimos dias, a sabedoria aumentaria e a verdade se tornaria pública para purificar e tratar aqueles que buscam a Yahuwah. Como observador e pensador desta época, entendo que este esclarecimento é o divisor de águas. A luz está tão intensa que, no final de tudo, ninguém poderá dizer que não sabia. Salmo 8. Ó Yahuwah, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois a tua glória se estende acima dos céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto-me: o que é o homem mortal para que te lembres dele? Contudo fizeste-o um pouco menor que os anjos e de glória e honra o coroaste. Fazes dele senhor sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Muitos lutam pelo campo de terra e por bens que se perdem. Mas a grande batalha, a que realmente importa, não é aqui fora, é dentro. O mal investe pesado para conquistar a mente humana, porque sabe que se distorcer o que é real, se transformar a verdade em mentira, eles vencem. Tentam trocar o concreto pelo ilusório, a pedra pelo algodão, para que a mente humana perca a sua base. Mas as coisas de Deus, essas não mudam. Elas permanecem imutáveis como sempre foram. Não deixe sua mente ser o campo de batalha deles. Mantenha-a firme naquilo que é real e verdadeiro. 2 Pedro 3:9 diz que o Senhor não é tardio, mas é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Muita gente acha que os mandamentos de Deus são regras feitas para ele, mas não é nada disso. Deus não fez a lei para ele, ele fez para a gente. É como uma cerca de proteção para a nossa vida. Pega o exemplo do adultério. A pessoa acha que Deus proíbe por capricho.
Mas olha o estrago que isso faz. O adultério desfaz famílias, joga o filho na rua e entrega a criança para o vício. Vocês lembram da Aline? Cresceu aqui no nosso bairro. A mãe sofria demais com os vícios. E a Aline, desde pequena, viu o que o pecado destrói. Hoje, ela não está mais aqui. Está na cidade, vivendo uma vida muito difícil, escrava das drogas, colhendo o que a desordem desse mundo plantou na vida dela. Isso prova que o mandamento não é para Deus. É para salvar a Aline, para proteger a criança, para que a humanidade viva em paz. Tem muita gente que acha que está lucrando, fazendo negócios que parecem vantagem, mas esse lucro é sujo porque ele destrói a vida de gente simples e vulnerável. O erro de muitos é achar que o mundo é só o que está fora das paredes de um templo religioso. Não é nada disso. O mundo, na verdade, é essa dinâmica do inferno que se incorpora nas pessoas, gerando atitudes destrutivas em quem não tem o coração trabalhado pelo Espírito Santo. Essas barreiras que o mal usa não são físicas. Elas estão dentro de cada um. O único jeito de vencer essa sujeira, que está aí fora, é através de uma mente transformada. Porque Deus criou a humanidade para viver bem, na ordem, longe dessa destruição que a gente vê hoje em cada esquina. O grande problema das pessoas hoje é que a mente está avoada, dispersa em um labirinto de distrações. O perigo real não é apenas a tela, é o que o homem carrega dentro de si. O egocentrismo, a ganância e a competição. A humanidade inverteu os valores. Eu vejo isso todo dia limpando piscinas. Vejo mães tratando o filho do patrão com todo o mimo. Aquele olha o aviãozinho. Mas a gente se pergunta, será que em casa esse mesmo carinho existe para o próprio filho? O respeito hoje é medido pelo medo. Respeitam o Carlão, o Pedrão, o Zezão, nomes construídos na base da violência e da força bruta. Mas quando aparece uma pessoa mais simples, um mais velho ou um estrangeiro, o desrespeito é escancarado. Tratamos como escória aqueles que Cristo veio justamente resgatar. Esquecem que ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele veio pelos pequenos e pelos desprovidos, e não pelos que se acham grandes. Isso é a quebra direta do mandamento de Deus. Vivemos o que diz Lucas 21:34. Corações sobrecarregados com a glutonaria, com a bebedice e com as distrações desta vida. A pessoa se perde em invejas e numa obsessão pelo próprio umbigo, tratando a lei de Deus como um peso. Mas a verdade é simples. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Enquanto o homem estiver focado na vaidade e na força bruta, ele será presa fácil dessa destruição. A verdadeira sabedoria não está em ser temido, mas em manter o coração guardado no Senhor. Porque a justiça de Deus não olha para a força de um homem, mas para a retidão da sua alma. No meio de todo esse caos, o que os religiosos estão fazendo? Estão perdendo tempo com disputas fúteis. Brigam por barba, cabelo, sapato, paletó, gravata ou por quem usa isso ou aquilo. Focam em performance, em dízimo e em divisões partidárias, esquecendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O sistema mudou a fachada. Colocou uma capa de igreja, mas os frutos continuam sendo de CNPJ e não do Espírito. Olhe para a parábola do bom samaritano, em Lucas 10:30-37. Ali não havia rótulo religioso. Não era sobre ser de uma denominação ou de outra. Era sobre ser semelhante. O mandamento foi dado para ser cumprido com o próximo. Aquele que está na sua frente, seja ele quem for. Se Cristo nos mandou amar até os inimigos, o que dizer então do nosso semelhante? Como diz em 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Gálatas 5:22 nos ensina que o primeiro fruto do Espírito Santo no coração do homem é, justamente, o amor. Enquanto a religião se preocupa com a aparência externa, o que realmente deveria importar é o que brota lá de dentro, pelo Espírito. De que adianta a performance pública se não há o amor latente que socorre o caído? A carne só mudou de cenário. Trocou a rua pelo banco da igreja, mas o ego continua o mesmo. Precisamos parar de olhar para a etiqueta da roupa ou para a placa da igreja e voltar para o mandamento puro, porque no fim, Deus não vai nos julgar pela nossa denominação, mas pela nossa capacidade de, como o samaritano, enxergar o próximo como o nosso próprio irmão.
Pense bem nisso. A forma como o Criador trabalha não é essa que vemos sendo exibida por aí, que ridiculariza a imagem dele nos meios de comunicação. Ele não trabalha com esse espetáculo. Ele virá e pegará a todos de surpresa. E quando ele vier, não encontrará barreira alguma, pois a última barreira foi rompida quando o sacerdócio levítico foi quebrado e passamos para o sacerdócio de Judá. Como está escrito em Hebreus 7:12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, já que tudo foi feito por ele e para ele, porque agimos de forma tão incoerente na sua obra, se observamos sabedoria e ordem em tudo o que ele criou na natureza, em cada detalhe que nos cerca. Porque dentro das igrejas, muitos agem como doidos, pulando, rolando pelo chão, babando e gritando. Cadê a sabedoria que aplicamos na nossa vida lá fora? A obra de Deus exige coerência, e não esse descontrole que vemos hoje. Pense nisso, porque a nossa salvação depende de uma mente sã e voltada para a verdade. É por isso que a porta é estreita, e são poucos os que se salvam.